Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Leão da Nomos. É um prazer estar com você ao vivo aqui no YouTube, no webinar, falando um pouco sobre gestão. Quero dizer que se você está aqui me ouvindo, é porque você tem dois interesses, provavelmente. Né? Um interesse em gestão, entender mais sobre isso e se aprimorar mais do conhecimento, ou você quer evoluir a gestão da sua empresa, a empresa que você trabalha, ou a empresa que você é um empresário, né, que é o dono. Então, esse webinar é para você. A Nomos, ela tem como propósito, né, eu costumo dizer isso, na verdade são dois alicerces aí da Nomos, né, que a Nomos existe. O primeiro é trazer para a sociedade falando um pouco sobre gestão, né, da indústria. Esse é um dos nossos propósitos. Então, a gente tem um blog industrial que a gente produz conteúdo gratuitamente. E eu gostaria muito de te convidar a assinar o nosso blog. É gratuito e eu acredito que vai fazer muita diferença no teu dia a dia, nos seus estudos e na tua gestão como profissional. Ok, pessoal? E o segundo propósito da Nomos é construir uma ferramenta de gestão para indústrias, né? Um sistema ERP. Então, esse é o nosso propósito, é por isso que o nosso coração bate, é por isso que nós acordamos todos os dias, buscando atender os nossos clientes e levando gestão, que a gente acredita que isso vai melhorar a nossa sociedade como um todo. Tá? Então, essa é a nossa contribuição para a sociedade. Tá? Bom, pessoal, o intuito desse webinar é falar um pouco sobre gestão na pandemia. Né? Nós estamos passando hoje por um processo bem complicado, né? Que eu posso dizer assim. Muitas das vezes é complicado enxergar um pouco à frente, parece que o cenário está bem nebuloso, né? A gente não consegue enxergar muito lá na frente. Isso causa, muitas das vezes, umas incertezas, né? De como nós vamos planejar a nossa vida, como nós vamos planejar os nossos negócios e eu acredito que você pode estar passando por isso também. Então, e eu acredito acredito fortemente que a gestão ela é uma bússola quando não existe uma clareza aonde nós estamos. Então, o objetivo hoje é passar passos básicos para você conseguir se guiar durante essa jornada, né, essa caminhada aí durante a pandemia. E também a Nomos, ela tem como, já falei, né, tem como missão ajudar as empresas a alcançar essa excelência na gestão. E hoje nós estamos preparados aí para uma campanha para viabilizar o seu projeto conosco. Tá? Então, hoje é uma campanha que totalmente fora da nossa realidade comercial, é uma coisa muito especial que nós preparamos para vocês. E eu acredito que isso vai viabilizar bastante o seu projeto para iniciar logo agora. Tá? Então, eu te encorajo a ficar até o final do nosso webinar, que você vai gostar da novidade que nós estamos preparando para você. Ok, pessoal? Bom, falando um pouco da pandemia, né, eu não sei como é que vocês conseguem visualizar isso. Hoje eu converso com muitas empresas, eu converso com dezenas de pessoas mês a mês, e a minha percepção geral da pandemia é que algumas pessoas estão indo muito bem, parece que vamos dizer assim, a corrente ali da maré tá favorecendo algumas empresas e as empresas estão crescendo, então muitas das vezes me buscam a Nomos, né, buscam conversar conosco, porque precisam melhorar a gestão, porque o crescimento está muito acelerado. Né? A pandemia trouxe uma balança positiva para essas empresas. Por outro lado, existe também empresas que estão passando por dificuldade, que a demanda baixou, e também procuram a Nomos no intuito de buscar mais a gestão da sua empresa, melhorar a gestão, e isso acaba
criando um cenário onde a empresa precisa otimizar os recursos, senão pode ficar num caminho perigoso. Não é verdade? Então, são esses dois cenários que, muitas das vezes, as empresas buscam a Nomos. Falando sobre a pandemia, né, a gente estamos passando novamente por um período de lockdown, né? E também, conversando com essas empresas, eu percebo que quase todos os segmentos estão passando por um período de baixa de demanda de matéria-prima. A matéria-prima cresceu bastante em relação a preço, e isso impactou muito na operação da maioria das empresas de todos os segmentos, tá? Isso é geral, eu acredito que é geral, e, mais uma vez, a importância da gestão de estoque e gestão da produção para poder coibir aí, para poder mitigar os riscos envolvidos na operação, tá? E, por último, conversando, a maioria das empresas também não tem uma boa gestão, por mais que bem-sucedidas, por mais que sejam empresas vitoriosas, empresas que estão no mercado há muito tempo, que fizeram seu nome, que é muito difícil ser empresário no Brasil, é muito difícil construir algo no Brasil, pela nossa infraestrutura, né, que todo mundo conhece. E, com isso, por mais que essas empresas sejam bem-sucedidas, muitas das vezes elas não têm uma gestão de estoque, uma gestão de produção adequada, tá? Para esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, esses basicamente são os 3 motivos que nos motivou a criar essa campanha, de conversar um pouco aqui com vocês, de passar um pouco da nossa experiência, né? Fazer essa troca aqui com vocês, que eu gosto muito, né, de conversar sempre com as pessoas e ouvir, né? A gente acaba aprendendo cada vez mais, beleza? Então, eu preparei aqui, né, 6 passos básicos, né, para você implementar na sua empresa em relação à gestão, claro, apoiado ao nosso sistema RP. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e nós vamos falar um pouco sobre isso, ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, esse é o nosso sistema RP. É um sistema web, né, um RP industrial web. Falando um pouco sobre o nosso RP, ele é um RP totalmente voltado para a indústria. Hoje, nós atendemos 100% dos nossos clientes são empresas industriais, são empresas que transformam material. Então, isso é uma importância muito grande para você entender isso, porque você está olhando, você está estudando a Nomos como um possível parceiro, um possível fornecedor, que é um parceiro alinhado com o teu propósito. Então, o nosso propósito hoje é ser o melhor sistema RP para a indústria do Brasil. Então, é nosso sonho, na verdade, né? O que a gente está mirando. Então, a gente está alinhado com o teu propósito, que é ser uma indústria de alta qualidade, não é verdade? E fornecer uma solução de qualidade para os seus clientes. Então, eu acredito que nós estamos alinhados no mesmo propósito e isso vai construir uma parceria duradoura, ok? Então, a Nomos ela tem esse viés de focar 100% em indústria, a gente não atende outro segmento. Então, cada vez que entra uma nova indústria na nossa carteira, a gente aprende mais, a gente tem a necessidade de evoluir o nosso sistema está sempre em evolução, e isso é muito positivo, tanto para a nossa carteira de cliente, né, atual, quanto para os clientes que estão chegando. Tudo bem? Então, aqui ele é um sistema web, ele pode estar na nuvem, né, ou no servidor interno, isso é uma preferência de vocês. Então, eu costumo falar sempre aqui, né, sobre alguns módulos, e hoje nós vamos falar sobre 6 passos para implementar, básicos, né, para implementar um PCP e um controle de estoque essencial aí para a indústria. Eu posso falar alguns conceitos aqui que para você talvez seja trivial ou seja muito básico, mas eu vejo no dia a dia que muitas empresas não têm esses conceitos, tá? Não têm essas informações a bate-pronto, né? Não tem essas informações
online, e eu preciso ser muito claro e preciso ser bem didático, Então, vamos com calma aqui, tá, pessoal? Se vocês já têm um conhecimento um pouco avançado, por favor, me espera aí, que eu vou chegar em alguns pontos que talvez sejam interessantes para você, tá? Bom, primeiro de tudo, pessoal, o primeiro passo é criar uma estrutura do seu produto, tá? Criar uma engenharia para o seu produto. Então, esse é o passo 0, é o passo 1. Se você hoje produz qualquer coisa e não sabe como é composto a estrutura do teu produto, esse é um alerta, se eu não digo amarelo, é um alerta vermelho para você. Você precisa construir uma estrutura do teu produto, que você tem que conhecer ele muito bem, tá? Então, nós temos esse módulo aqui, que é um módulo de engenharia, tá? Que é nele onde nós construímos essa estrutura. Muitas empresas chamam de lista de materiais, né? Assim como a gente chama aqui também. Outras se chamam de Bill of Material, que é a BOM, né? Outras pessoas chamam assim. Outras chamam de estrutura do produto, outras chamam de ficha técnica. Não importa como você chama, importa que você precisa construir uma estrutura para o teu produto, você precisa construir ali a lista de materiais para o seu produto, tá? Bom, eu tenho um artigo falando sobre isso, né, como construir aqui uma Bill of Material, uma lista de materiais. Eu quero compartilhar esse artigo com vocês, tá? Para vocês lerem depois com calma e entenderem como funciona. Tá? Aqui a gente coloca aqui muitas informações e eu acredito que vai acrescentar aí no seu conhecimento. Tá? Então, eu peguei aqui esse exemplo que está no nosso artigo, tá? É um bolo de cenoura, né, que tem aqui uma cobertura de chocolate, que tem aqui um bolo assado, né? E tem aqui uma embalagem e uma etiqueta. Tá? E dentro do bolo assado e dentro da cobertura tem uma estrutura abaixo dela, uma receita abaixo. Então, aqui, essa é uma estrutura muito simples de 3 níveis, né? Vamos dizer assim. Tá? Tem um nível do meu produto acabado, um nível aqui, o segundo nível, né, de produtos semi-acabados e embalagem, e um terceiro nível aqui da estrutura, que são as matérias-primas para construir esses semi-acabados. Então, nas suas respectivas unidades de medida de controle, tá? Esse é um ponto importante, eu vou falar sobre isso aqui no nosso webinar. Então, basicamente, essa estrutura aqui que nós vamos montar dentro do sistema, tá? Então, a princípio aqui, eu vou criar no meu sistema os produtos, tá? Então, eu vou criar aqui um produto para o meu produto acabado, né? Que é o meu bolo de cenoura, né? Com chocolate. Bolo de cenoura com chocolate. Vamos lá. Então, aqui, essa é a tela de cadastro de produtos. Os campos que estão em amarelo são obrigatórios no sistema, tá? Depois, se você tiver algumas dúvidas sobre cadastro, a gente pode conversar depois com calma sobre isso. Então, aqui eu vou colocar na descrição bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Esse é o meu produto acabado. Eu vendo ele em unidade. E ele é um produto acabado. Ok, pessoal? Bom, eu posso controlar o lote desse produto, tá? Eu vou controlar que é um produto alimentício. É importante para segurança alimentar você controlar o lote, né, dos seus produtos que você produz. Então, o sistema ele tem a capacidade de te auxiliar nisso também. Tá? Então, aqui eu também digo quais são os setores onde esse produto ele pode trafegar dentro da minha empresa. A empresa, o sistema ele é multissetores, né, de estoque, e também ele é multi-empresa, né? Eu posso ter mais de uma empresa cadastrada no sistema. Perfeito, pessoal? Então, eu criei esse meu bolo. Tá? Aqui no meu exemplo, eu marquei para criar também a cobertura de chocolate. Tá? Então, eu vou criar aqui uma cobertura de chocolate.
cobertura de chocolate aqui, eu vou botar em quilo, tá, pessoal? Eu vou botar ela em quilo. Minha produção, que aí fica mais fácil para pesar, né? E ela é um produto semi-acabado. Tá? Perfeito, pessoal? Posso também controlar o lote dela se eu quiser. Guardar, fazer um estoque ali, um pulmão de semi-acabados dentro da minha empresa. Eu posso controlar também o estoque desses semi-acabados. Então, eu vou falar que ele pode trafegar aqui no meu setor de estoque em processo e produtos semi-acabados. Tá? Eu vou dizer também aqui, tem um parâmetro de PCP, que ele é produzido sob encomenda com consultor estoque. Tá? O sistema ele vai olhar o estoque antes de mandar produzir. Perfeito? Tá ok. Então, criamos aqui. Também eu marquei aqui para criar uma matéria-prima, se eu não me engano, aqui na minha estrutura é o chocolatado, achocolatado. Vamos lá. Então, aqui eu vou criar novamente um achocolatado em pó. Eu vou colocar aqui que ele controla ele em quilo ou em grama. Vou botar em quilo. Vou botar em grama, acho melhor. Grama. É uma matéria-prima. Perfeito. Comprada. Posso falar também que controlo o lote dela. Tá? E eu vou marcar aqui os setores que ela pode trafegar. Que aqui no meu caso é meu almoxarifado e meu estoque em processo. Tá? E também ela é produzida, ela é suprida, né, sob encomenda, né? Eu mando comprar com base na demanda. Perfeito? Bom, salvei. Tenho aqui meus itens criados. Você vai precisar criar todos os itens. Você tem que ter um SKU dentro do sistema para cada item da tua estrutura que você controla o estoque, né? Cada item de controle de estoque é importante você ter um código que é um CPF, tá? Como se fosse um CPF do teu produto. Esse código aqui ele pode ser estruturado, tá? Aqui eu criei uma estrutura bem simples, que é MP para matéria-prima, tá? Aí um número, então você pode criar aqui, ó, PA para produto acabado, pode criar uma estrutura que você quiser dentro do sistema de codificação, tá? Bom, pessoal, daí agora eu vou construir a minha lista de materiais, né, que é o meu passo 1. Então, criado meus produtos, eu vou montar aqui uma lista de materiais, vou botar aqui um nome, webinar, e aqui eu vou falar que eu vou construir uma lista para um chocolate. Então, vou salvar, minha quantidade base é 1. E aí eu vou falar aqui, ó, bom, para me produzir um chocolate, o que eu preciso? Né? Vamos ver lá, um bolo de chocolate, né? Isso eu estou certo? Bolo de cenoura com chocolate, isso aí. Preciso da cobertura, do bolo assado, de uma embalagem externa e da etiqueta de identificação. Então, eu vou colocar aqui que eu preciso da cobertura de chocolate, tá? Deixa eu olhar aqui no meu exemplo, eu preciso de 200 gramas. Aqui eu posso fazer o sistema aceita os operadores básicos de matemática para fazer a conta, tá? Mais, menos, vezes e divisão, tá? Bom, vou salvar e permanecer na estrutura. Aí o segundo item aqui vai ser o meu bolo assado. Vamos colocar aqui o bolo assado, já tinha preparado ele. Então, uma unidade do meu bolo assado. Salvar e permanecer. Agora eu vou criar aqui uma embalagem externa. Então, aqui eu tenho uma embalagem externa. Embalagem externa do bolo de cenoura. Uma unidade. E, por último, aqui, uma etiqueta de identificação. E o sistema ele permite eu usar um Coringa, que aí
ele busca exatamente o que eu preenchi entre essa porcentagem. Ok, pessoal? Então, ele já localizou aqui. Ele pode localizar também por código, tá? Algumas pessoas gostam de gravar o código do produto, então ele pode localizar tanto pelo código ou pelo trecho da descrição. Tá, então eu salvei. Aqui eu tenho a estrutura do meu produto, né? Ele já criou aqui uma estrutura abaixo para o meu bolo assado, tá? Que eu já tinha criado anteriormente. Então, a gente precisa criar uma estrutura também para a cobertura, tá? Então, eu posso clicar aqui, acessar a lista de materiais. Eu também vou criar aqui uma lista, webinar, produzindo aqui o bolo, a cobertura, né? Então, a quantidade base aqui eu vou deixar a mesma ali para facilitar minha conta, tá? Então, vai ser 200 gramas, né? 0,2 quilos, que é a unidade de medida principal aqui do produto. Então, para mim fazer 0,2, né, quilos dessa cobertura, o que eu preciso? Eu vou adicionar aqui os itens da estrutura. Então, eu preciso aqui do leite condensado. Leite condensado, 300 gramas. E preciso aqui do achocolatado. Achocolatado em pó. Preciso de 100 gramas, né? Perfeito, pessoal. Então, com isso, a gente construiu aqui a nossa estrutura do produto, tá? Vocês viram que é bem simples construir no sistema, não precisa de muitos passos, né? Você precisa cadastrar os produtos e depois fazer a amarração aqui entre os produtos, colocando a quantidade, né? Cada produto. Bom, com base nisso, nós podemos aqui... Eu só queria fazer um detalhe aqui para o achocolatado. Vamos imaginar aí que eu vou colocar aqui uma unidade de medida secundária, que eu compro esse achocolatado com um pote de 400 gramas. Então, eu posso ter quantas unidades de medida secundárias eu quiser, tá? Então, eu falo aqui a taxa de conversão, né? Qual é a proporção ali, né? Então, para uma unidade de medida secundária, que é o meu pote, eu tenho 400 da unidade de medida principal, que é a grama, tá? Eu vou habilitar aqui para requisição e vou habilitar no processo de compras. Perfeito, pessoal? Tá. Então, vamos imaginar, vamos para o segundo passo aqui agora, que é como você vai startar a tua produção, tá? Então, a produção ela pode startar de duas formas dentro do sistema. Na verdade, até demais. Mas eu vou falar especificamente de uma, mas eu vou dar o exemplo aqui de dois tipos de produção. Normalmente, as empresas, elas são, ou elas produzem sob encomenda, né? Quando contra pedido, né? O teu cliente ele faz o pedido e você faz a tua produção em si. Ou você produz para estoque, né? Você tem uma política ali de estoque mínimo, máximo, ou então um histórico médio, né, de pedidos por período, e você produz para estoque, né? A gente chama de produção empurrada ou puxada quando é sob encomenda. Tá. Hoje eu vou focar numa produção puxada, né, uma produção sob encomenda, porque nesse cenário de pandemia, muitas empresas elas estão produzindo sob encomenda para ficar um pouco mais resguardada ali o teu estoque e o capital de giro ali, né, em relação a demanda assim, de compra, enfim. Vamos focar aqui em uma produção sob encomenda, tá? Se a sua produção ela for para estoque ou por algum outro tipo, ou híbrida, né? Utiliza as duas informações, nosso sistema também ele atende, e se você quiser, a gente pode conversar um pouco mais com calma sobre isso. Beleza? Bom, nosso exemplo aqui, eu vou criar um pedido, tá? Vou criar aqui um pedido de venda.
colocar aqui o cliente exemplo. Qual é o tipo de venda que eu estou fazendo? Vou fazer aqui uma venda de produção, de estabelecimento, tá? E a minha entrega aqui vai ser o dia 30. Então, vou adicionar aqui os itens. Meu bolo assado com cenoura. Vou imaginar que eu peguei um pedido de 50 bolos. Tá? Imaginar que eu vendo o bolo a R$ 89,00 a unidade. Bom, poderia ter aqui uma tabela de preço também dentro do sistema, né, para, dependendo aqui do tipo da condição de venda que estiver acontecendo, o sistema ele tem a capacidade de selecionar a tabela de preço automaticamente. Tá? Bom, com isso eu vou salvar aqui meu item do pedido. Eu poderia salvar permanecendo na tela e colocando mais itens, né? Vou definir aqui uma condição de pagamento. Aqui vai integrar lá com o meu financeiro. E vou salvar o meu pedido. Então, meu pedido está criado, né? Ele está com o status aqui aguardando liberação. Eu posso liberar o meu pedido. Tá. Bom, o sistema ele já identifica aqui para mim, né? Eu posso mandar aqui direto, né, do pedido, gerar uma ordem de produção, tá? Ou então verificar aqui o meu saldo em estoque, né, para ver se eu consigo atender de bate-pronto ou não. Então, como o nosso exemplo é sobre encomenda, eu vou gerar aqui uma ordem de produção. Então, aqui o sistema ele já preenche todas as informações, ele já vai criar o lote do meu produto acabado com base numa regra que eu criei, tá? Ano, mês e dia. Né? Então, eu vou gerar aqui a minha ordem de produção. Quando eu faço isso, o sistema ele vai analisar toda a linha minha cadeia e vai gerar as ordens de produção para atender a minha demanda. Então, ele já gerou aqui uma ordem de produção para me fazer a OF 918, para me fazer o bolo, criei uma ordem filha para fazer a cobertura. Tá? Ele não gerou a ordem do bolo assado, porque ele já identificou que tem um estoque bolo assado. Se eu for aqui consultar o estoque, vamos ver o que ele fez aqui, né? O meu bolo assado. Ele identificou aqui, ó, que eu tenho um saldo de 60 unidades, eu tenho empenhado, né, o que eu vou precisar ali para produzir 50 unidades. Então, ele falou que eu tenho um saldo projetado aqui de 10 unidades. Então, eu não necessito de produzir esse bolo assado nessa produção, porque o que eu tenho em estoque já vai me atender. Ok? Em contrapartida, o sistema também avaliou se eu tenho todas as matérias-primas da minha carteira ali, né, do meu estrutura, e o que eu não tiver no meu estoque, ele vai mandar uma solicitação de compra. Tá? E aí eu entro no segundo ponto aqui no sistema, no terceiro, na verdade, né? O primeiro foi a estrutura do produto, o segundo foi a abertura da ordem de produção, né? Que, por mais que seja básico isso, tá? Para você pode ser básico, mas muitas empresas não têm uma estrutura de produto e não existe um conceito de ordem de produção. Eles produzem da cabeça, às vezes assim, o chefe de produção, o líder da produção acha que tem que produzir e produz. Ou então o pessoal grita da janela aí, ó, produz 50 unidades do bolo de cenoura, tá? Então muitas das vezes isso acontece. Pode ser que você acha que isso é trivial, mas o que a gente percebe aí no dia a dia que não é, tá? Então é importante você ter aí o teu PCP, né? A tua gestão comandar a cadência da tua produção, tá? Isso é importante, ainda mais nos dias de hoje. Então tem que produzir o que está planejado, correto? Bom, o terceiro passo seria a gestão de compras em si, né? Então eu fiz um processo aqui bem simples, onde aqui no módulo de compras o sistema ele vai gerar para você uma solicitação de compra, né, para as ordens de produção especificamente. Então aqui ele analisou e viu que eu vou precisar comprar uma embalagem externa
do bolo de cenoura, um achocolatado em pó, o leite condensado, tá? E só, né? Isso aqui já é de outra ordem de produção. Então, eu preciso comprar aqui esses 3 itens da minha estrutura, tá? Aqui ele já pode buscar um fornecedor. Se eu tivesse cadastrado aqui um fornecedor para achocolatado, eu já buscaria aqui quais são os fornecedores padrões desse item no meu estoque, tá? Então, eu posso selecionar aqui essas 3 solicitações de compra. O sistema ele tem 2 processos. Ele permite você gerar uma cotação, onde você vai enviar a cotação para os seus fornecedores, para você ter a tomada de preço, para depois você ter a decisão de compra, né, de qual fornecedor é mais adequado para você. Hoje eu não vou focar muito nisso, para a gente não estender muito. Eu vou já partir aqui para o meu pedido de compra. Então, vou gerar aqui meu pedido de compra. Vou escolher aqui meu fornecedor, que vai ser a Nomos. Sou bobo nem nada, né? E aqui eu vou falar que é uma compra de mercadoria para industrialização. Perfeito, vou atualizar aqui. Então, tá todos os meus itens. Aqui a quantidade. Eu vou entrar aqui, vamos botar aqui o valor. Né? Qual é o valor aí? O sistema ele pode buscar aqui o último preço. Tá? No caso, eu nunca comprei nada aqui, então ele não vai ter nem o último preço, nem a cotação, né? Se tem algum item novo que eu criei no sistema hoje. Bom, eu até coloquei aqui, ó, no Google, pesquisei aqui quanto é uma embalagem de bolo. Vamos botar aqui um preço parecido, né? Que é uma embalagem de bolo é R$20, beleza? Então, vou colocar aqui, caro, né? Achei caro, R$20. Se tiver alguém que fabrica embalagem de bolo, vai falar que está caro também, né? Ou não. Bom, salvei. Então aqui eu coloquei o item, né? Vou para o achocolatado. Vamos ver aqui quanto está um achocolatado. Um pote de 400 gramas, né? Que a gente falou, ó. R$5,29. R$3,40. R$3,20. Eu vou nesse R$3,40 ali, tá? Bom, aqui eu posso comprar tanto em grama ou posso mudar a unidade de medida aqui. Tu lembra que eu fiz, né? O vínculo de uma segunda unidade de medida. Então, estou selecionando aqui ó, o pote e vou colocar aqui que o preço do pote é R$3,40. Beleza? O sistema ele já vai entender ali qual é a quantidade que eu vou precisar comprar ali de potes em si. Tá? Bom, com base nisso, né, eu vou salvar aqui a minha estrutura. Vamos para o próximo aqui, ó, leite condensado. Leite condensado também, eu queria aqui mandar de medida secundária, uma caixa de 395 gramas. Tá? E daí eu vou buscar aqui quanto está a caixa. Caixa de leite condensado. R$3,89. 4, vou no 3,89, né? Ó, 3,50. 3,50. Perfeito. Então, tá aí, vocês viram que eu não botei nada de cabeça, né? Perceberam que quem vai no mercado não sou eu, né? Mentira, eu vou de vez em quando. Mas eu não gravo muito esses preços assim, não. Bom, fechou. Aqui o sistema ele vai gerar para mim o valor, né, financeiro, né, para esse pedido. Eu posso cadastrar aqui a condição de pagamento que eu negociei com o meu cliente, com o meu fornecedor, no caso, e qual é a conta que vai gerar lá no meu financeiro. Beleza? Então, eu estou salvando. O sistema ele deu entrada no meu produto aqui no meu estoque.
e integrou aqui com o meu financeiro no meu contas a pagar, né, essa compra de matéria-prima. Beleza? Não, mentira, eu criei só o pedido, né? Desculpa, pessoal, eu criei só o pedido. Vamos dar entrada no pedido agora. O pedido está criado. Eu vou gerar o documento de entrada. Primeiro passo aqui, a gente precisa liberar o pedido. Isso pode ser uma permissão exclusiva de um determinado usuário. E aí eu vou criar agora o documento de entrada. Esse documento de entrada ele pode partir do pedido, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Ele pode partir do XML. XML pode ser incluído da sua máquina, ou a gente tem um local no sistema onde ele busca todos os XMLs, né, todas as notas fiscais que foram emitidas contra o teu CNPJ. Facilita bastante aí na entrada. Tá? Então, aqui eu vou dar entrada no almoxarifado, nesses itens. Tá? O sistema ele já preencheu aqui todas as informações lá no pedido. Correto? E agora sim vai gerar contas a pagar no financeiro. Ah, aqui, ó, brigou comigo aqui, ó, o lote da matéria-prima tal é requerido. Então, vamos ver qual é a matéria-prima. 90 é o achocolatado. O chocolatado, ele precisa colocar aqui qual o lote dele. Eu vou botar o lote LT 123, beleza? Esse é o número do lote que eu coloquei. Daí eu salvo. E agora sim, vamos ver se ele vai validar. Ok. Documento de entrada criado com sucesso. Está aqui meu documento de entrada, ele deu entrada nesses itens aqui dentro do meu estoque. E valorizou lá o meu financeiro, valorizou o meu estoque e gerou uma conta a pagar dentro do meu sistema. Tá? No nome aqui da Nomos Consultoria. Beleza? Bom, com base nisso, vamos aqui para o quarto passo, tá? Que é a requisição dos insumos para a ordem de produção. Então, eu volto aqui na minha produção, tá? Aqui na minha ordem de achocolatado, por exemplo. O primeiro passo aqui é eu fazer uma requisição. Tá? Então, dentro do sistema, eu faço a requisição dos itens. O sistema, ele empenha, né, os materiais necessários para você produzir aquela quantidade dentro da tua ordem de produção. Então, ele já traz aqui a estrutura para você. Ele traz de qual setor ele está buscando e qual lote, né, ele está trazendo. Ele faz a amarração do lote que você está consumindo da tua matéria-prima com o lote do teu produto semi-acabado ou acabado dentro do sistema. Tá? Aí você garante a rastreabilidade aí do teu processo. E aqui a quantidade que você está requisitando ali do teu estoque. Tá? Então, eu vou requisitar essa quantidade. Aí o sistema, nesse caso aqui, ele fez uma transferência de um estoque para o outro. Tá? Ele transferiu do estoque de matéria-prima para um estoque do produto acabado. Daí, se a gente for analisar aqui o consulta estoque do achocolatado, chocolatado em pó, a gente vê aqui que ele não tem mais nada no almoxarifado, né? A gente vê aqui que não tem mais nada no almoxarifado e está lá com 500 gramas lá no meu estoque em processo, sendo processado na fábrica. Tá? Aqui em movimentações ele registra tudo o que aconteceu, né? Ó, houve uma compra, depois houve aqui uma saída para a ordem de produção, puxando o custo ali para dentro da ordem. Tá? Depois eu vou mostrar isso com mais calma. Bom, esse é o passo 4. Passo 5 é fazer o reporte da produção. Você dizer o seguinte: com a matéria-prima que eu requisitei, com o faro e coloquei para dentro da ordem, eu poderia requisitar mais, tá? Imaginar que na tua produção faltou mais achocolatado, você pode puxar mais achocolatado se você quiser. Então, com o que você requisitou para dentro da ordem, quanto foi o meu rendimento? O que eu produzi? Tá? Então, no caso aqui, eu posso fazer o meu reporte da produção, que a gente chama. Que é você dizer para o sistema quanto foi a produção ou quanto foi a perda, tá? daquela ordem de produção especificamente. Tá? Também esse é outro ponto que parece ser trivial, mas as empresas não registram
o quanto produz, o rendimento, isso acaba passando batido ali no dia a dia, tá? Essa é uma cultura que vocês precisam implementar dentro da empresa de vocês. Então, vou dizer aqui que produziu 10 quilos. Quando eu peço para salvar, o sistema que ele está dando entrada no meu produto semi-acabado, né, no meu estoque de semi-acabados, e está dando aqui a saída, né, está apropriando o que ele consumiu, que é o leite condensado e o achocolatado em pó. Tá? Leve em consideração aqui que ele buscou e está valorizando aqui a minha produção com base nos insumos que ele consumiu. Então, quanto mais insumos você direciona para dentro da ordem, quanto mais consumo você gera dentro da ordem, mais cara ela vai ficando e maior vai ser ali o teu custo unitário do teu produto. Tá? Então, esse é um ponto legal. E aqui também ele amarrou, né, o meu lote do meu produto semi-acabado com o lote da minha matéria-prima, né? Que é o lote 210413 e aqui o lote 123, né? Que eu criei quando a gente deu entrada agora. Show? Bom, salvei. Nesse caso, o sistema ele vai encerrar minha ordem de produção, né, da minha cobertura de chocolate, tá? Então, só para a gente massificar aí esses pontos, né, 3 e 5, né, que é o meu requisição, o meu reporte de produção, vou fazer de novo aqui no meu bolo, tá? Então, vem aqui, ó, requisição, carregar os empenhos, ele vai buscar, ó, tudo que eu tenho lá no meu estoque, é o lote que a gente acabou de produzir está aqui, o lote do bolo assado está aqui também, beleza? Então, eu vou salvar aqui. Né? Ele vai fazer aquela transferência, né? Vai tirar do meu almoxarifado e vai jogar para um estoque em processo dentro da minha ordem de produção. Então, com isso eu faço meu reporte da produção agora. Tá? Que aí eu digo para o sistema quanto rendeu aqui, se eu conseguir produzir tudo que eu precisava. Ou até que se rendeu a mais. Eu posso falar que rendeu mais bolo aqui, né? De repente. Então, eu vou salvar. Novamente aqui o sistema ele vai me mostrar que qual foi o custo dessa movimentação geral dessa ordem de produção, qual é o custo unitário da produção em si e o que eu consumi, né? Amarrando novamente aqui os lotes, né, dentro da minha estrutura. Bom, salvei. Então, a ordem aqui está encerrada. Tá? Daí, a gente tem o último passo, que é gerar o meu documento de saída, que é o meu 6º passo aqui para uma boa gestão, tá? De estoque e produção. Então, vem aqui, venho gerar meu documento de saída, partindo do pedido. Então, o sistema ele já gera para mim, puxa aqui todas as informações do pedido. Ele já pode selecionar aqui qual é o lote, né? Ele faz o FIFO, né? First in, first out, né? Ou ele pode fazer também o primeiro que expira, o primeiro que sai. Aí depende muito da tua política de ressuprimento aqui dentro do sistema, tá? Bom, ele está consumindo aqui o meu 50 unidades, né, desse meu bolo de cenoura. Aqui também ele puxou a condição de pagamento lá do meu pedido. E eu posso salvar aqui, eu já gerei meu documento de saída. Se eu quiser, eu posso transmitir aqui e gerar a nota fiscal direto do sistema. Com isso também, ele gerará para mim no meu financeiro contas a receber, que eu posso gerar o boleto bancário aqui dentro do sistema também. Tá bom? Bom, pessoal, basicamente esses são os 6 passos essenciais, básicos para você controlar o teu estoque. Te garanto que com esse processo aqui que eu mostrei hoje, um processo bem simples, vocês perceberam que a gente está aqui há 40 minutos conversando, e é um processo bem simples que nós conseguimos aí fazer dentro do sistema, né? Configuramos aí juntos e geramos essa estrutura. Com isso, você teve alguns benefícios aqui, né, que eu coloquei. Ó. Você conseguiu fazer integração entre as áreas, na verdade. Se a gente pensar bem aqui, ó, com essa operação que a gente fez, a gente integrou vendas, né, ali gerando os pedidos, produção, né, gerando as ordens de produção, consumindo, o estoque, né, compras e financeiro. Então,
essas 5 áreas básicas aí da sua empresa vão estar integradas dentro do sistema. Então, isso, muitas das vezes, é um ganho muito enorme, é um ganho muito grande, porque as empresas têm dificuldade de passar essa bastão, né, de passar uma bola redonda entre os setores, não é verdade? O segundo benefício aí é o estoque atualizado. Você vai ter sempre o estoque atualizado, você fazendo essa movimentação, você criando essa cultura dentro da sua empresa, né? O terceiro motivo aí, o terceiro benefício, na verdade, é que você tem o teu custo ali da produção um pouco mais apurado, né? Você, aqui no caso, nem envolvi material, nem envolvi hora homem, hora máquina, mas você tem ali o teu custo um pouco mais aproximado da tua produção em si, não é verdade? E por último ali, eu tinha anotado até 3 aqui, posso botar aqui a quarta, que é a rastreabilidade dos materiais, né? Fazendo esse ciclo básico aí dentro do sistema. Bom, pessoal, com isso eu encerro essa parte aqui do nosso webinar. Por favor, vocês fiquem ainda aí, que agora eu quero conversar com vocês sobre a campanha, né, comercial que nós pensamos aqui para impulsionar a sua empresa. A gente chamou essa campanha de A Hora é Agora, tá? Onde provavelmente já apareceu um botãozinho para você aí na tela do webinar. Se você está vendo pelo YouTube, você pode acessar também no link, né, que eu te enviei por e-mail hoje mais cedo. Você tem aqui essa página, tá? Deixa eu achar aqui a página. É essa página aqui, ó. A Hora é Agora, essa é a nossa promoção. A nossa política de preço, ela é muito bem transparente, tá? Eu gosto muito disso na Nomos, porque nós colocamos nosso preço no site, é o preço que a gente pratica, não existe condições ocultas, é o preço que está no site e a gente é transparente, tá? Então, quem acompanha a Nomos sabe que é o preço que está aqui no site, é o preço que a gente pratica na normalidade, tá? Então, normalmente você pode puxar aqui, né, um plano, se você for Simples Nacional, uma mensalidade de 490. Se você estiver fora do Simples, a gente chama de Enterprise, você tem aqui uma mensalidade partindo de 790, né, dependendo da quantidade de usuários simultâneos. E um valor de implantação que começa em R$ 2.400, que é o Nomos Lean, que a gente chama. Falando um pouco sobre o Nomos Lean, nós desenvolvemos o Nomos Lean no início do ano passado, que é uma metodologia de implantação que tem duas fases ali, vamos dizer assim, né? 2 pontos de apoio da Nomos. O primeiro, nós construímos um manual em vídeo, tá? Para você avançar dentro do seu ritmo, né? Você pode assistir os vídeos, assistir as aulas, assistir os treinamentos e já colocar em prática. Isso ajuda bastante a evolução do sistema ser na tua cadência, não depender da Nomos totalmente. E também a gente tem 16 horas de consultoria individual para você apoiar, né, esse conteúdo que está gravado. Se você tiver alguma dúvida na gravação ali, né, na videoaula, você pode agendar uma reunião com o consultor, com o engenheiro nosso, e o nosso time ele vai te apoiar, resolvendo as dúvidas e te acompanhando aí para você rodar o sistema. Bom, pessoal, como qualquer coisa na vida, nada é fácil, tá? Eu te falasse que, Thiago, é fácil implantar um sistema de gestão? Não é, até porque não são todas as empresas que têm um bom sistema de gestão implantado, né? Verdade? Então, assim, demanda um esforço de vocês, demanda aí uma eficiência, né, da equipe, um engajamento da equipe, melhor dizendo, né, uma proatividade de vocês também para implementar um RP, tá? E a Nomos ela está se comprometendo em ajudá-los a chegar a esse objetivo de ter um sistema de gestão integrado implantado dentro da sua indústria.